Pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para a continuidade aos nossos trabalhos sobre a disciplina Contabilidade na escola. Bom, com relação a essa nova unidade, nós iremos focar a aplicação dos recursos vinculados à área da educação, tá certo? Então, o que é obrigado e quais são os recursos que são aplicados na área da educação? Bom, então, com relação à aplicação dos recursos vinculados à educação, nós temos aí o Fundeb, nós temos os recursos do FNDE. Nós iremos definir o que é cada um desses fundos, né? Que é o Fundeb e o FNDE, tá bom? Iremos começar com o Fundeb, tá bom? O que vem a ser o Fundeb? O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, tá certo? Bom, como é que funciona esse fundo? Tá? Como é que funciona esse fundo? O Fundeb, a nível de município, ele é composto, né, por recursos primeiro, do ITR, que é o Imposto Territorial Rural de competência da União, do Fundo de Participação dos Municípios, tá, o FPM, é composto com os impostos do ICMS, que é de competência, né, do Estado, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, do IPVA, que é um imposto de competência também estadual, que é Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e do IPI, que é o Imposto sobre a Propriedade, Imposto de Produtos Industrializados. Então, todos os municípios, tá, contribuem em 20%. Então, 20% das receitas desses impostos vai para um fundo controlado pela União. Certo? Todos os municípios depositam 20% dessas receitas para um fundo, vai para lá. Certo? E conforme a quantidade de alunos matriculados dentro do município, tá, o município recebe isso de volta. Como? Conforme a quantidade de alunos matriculados. Tá certo? Funciona dessa forma. Tá? Então, o Fundeb é um fundo nacional, certo? Que todos os municípios colocam recursos nesse fundo, a alíquota de 20% dessas receitas, que eu acabei de externar, tá? E o município recebe isso de volta conforme a quantidade de alunos matriculados. Tá? Vamos supor que tem município que contribui com 20 mil, certo? 20 mil dessas receitas e recebe 50 mil. Tá? Pode ocorrer isso. O que ocorre? Geralmente é o que ocorre, principalmente nos municípios do Nordeste e Norte do nosso país. Tá certo? Tem municípios que contribuem com 10 e recebe 5. Ocorre isso nos municípios que são mais desenvolvidos. Por que ocorre isso? Isso por quê? Porque tem municípios que tem muitos alunos matriculados, tem município que tem poucos alunos matriculados. Isso a nível de município, né? Ou seja, no ensino fundamental. Tá certo? Então se processa dessa forma. Então o Fundeb, a nível de município, é composto dessas receitas, 20% dessas receitas. Então, se você pegar o extrato, você tem acesso a esse documento. Você pegar a internet, virar no portal da transparência e ver quanto é que o teu município recebeu, você vai ver lá que lá tem um valor lá da cota do dia 10, por exemplo, 10, 20 ou 30. Você vai ver que lá tem cota parte do Fundeb. Lá tem um valorzinho. E aquele valor representa 20% do valor daquela cota, tá? Daquele mês. Tá? Por exemplo, se o município, naquele mês, geralmente dia 10, que o valor da cota é a maior que é depositada do dia 10. Se lá tem 100 mil para receber, tá? Então você vai ver que o município só vai receber 80. Por quê? Porque lá está deduzido
20 mil, que representa os 20% da cota parte do Fundeb, tá bom? Funciona dessa forma, e assim vão para todos os outros impostos. Bom, então nós temos aí, ainda com relação ao Fundeb, tá? Que do total dos recursos que o município recebe do Fundeb, vamos supor que o município receba 100 mil reais, já o recurso do município, certo? Então, desses recursos, desses 100 mil, 60% do valor desses recursos, ou seja, 60 mil, tem que ser obrigatoriamente para pagar os professores para pagar professores e os encargos. Que encargos são esses? INSS e FGTS. Ou seja, com 60% desses recursos, o município ele é obrigado, tá, a pagar os professores, destinar esses recursos para os professores. Isso vai incluir o quê? A folha do mês, vai incluir o 13º, vai incluir um terço de férias, tá certo? É pago e o INSS e o FGTS. Então, ele no mínimo são obrigados, os municípios são obrigados a destinar 60% desses recursos para os professores e os encargos. Bom, os outros 40%, tá? O município ele pode pagar zeladora, merendeiros, vigia, reformar escolas, adquirir material de consumo, pode fazer reformas, tá? Mas nós sabemos que dentro da nossa realidade, hoje que isso é praticamente impossível. Então, que esses 40% dá mal para pagar o zelador e a merendeira. Tá bom? Nós sabemos disso. Tá? Então, com relação ao Fundeb, do total dos recursos, desses recursos do Fundeb que é recebido, o município ele é obrigado a pagar 60%, destinar 60% para pagar professores e os outros 40% para pagar a parte pessoal da parte administrativa, tá certo? Flávio, você pode perguntar, Flávio, e se ele não cumprir, se ele não cumprir com esses 60%, se ele só atingir 58%. Bom, os órgãos fiscalizadores, no nosso caso a nível de Fundeb, o Tribunal de Contas, isso é um motivo para rejeição das contas dele, tá? Isso é um motivo para rejeitar a conta do município. Lá no artigo 201 do Decreto-Lei 201, lá fala que, não me recordo qual é o artigo, se é o Decreto-Lei 201, esse é no artigo 2º, inciso terceiro do artigo 2º, que fala, negar execução à lei federal. Quer dizer que o Fundeb é uma lei federal. E se o município, se ele não cumprir com esse percentual, o prefeito é um motivo de rejeição das contas dele, e o prefeito, ele lá tem as penalidades, né? As penalidades, como vai cometer crime de responsabilidade fiscal, tá bom? Isso é um motivo, lá no Decreto-Lei 201, não me recordo qual é o artigo, tá? que fala em negar execução à lei federal, quer dizer que ele não está cumprindo uma lei federal. Então o município, o prefeito, o gestor do Fundeb, né, que geralmente é o secretário ou a secretária de educação, tá? Ele vai responder civil e criminalmente, e também de forma administrativa, tá bom? Nos nossos fóruns nós podemos estreitar mais essas penalidades, tá certo? Então, com relação ao Fundeb, do total dos recursos recebidos, tem que ser destinados no mínimo 60% para pagamento dos professores e dos encargos, tá? Esses 60%, o controlador do município, tá? O contabilista, ou seja, o contador ou técnico em contabilidade, esse é um dos pontos que ele fiscaliza, né? Que ele calcula todo mês saber se o município atingiu ou não esse percentual. Por quê? Porque isso é caso de rejeição de contas, tá? Da contas do Fundeb, né? Do fundo do Fundeb, tá bom? Bom, a fiscalização. Quem é que faz a fiscalização desses recursos do Fundeb, né? Primeiro, a priori, dentro da esfera municipal, nós temos aí o Conselho Municipal de Educação. Então, o Conselho Municipal de Educação, ou o Conselho do Fundeb, né? Eles podem fiscalizar, essa é a primeira coisa que eles fazem, primeiro contato que
Primeiro órgão fiscalizador que tem contato com essa prestação de conta é o Conselho Municipal. Por quê? Porque eles vão emitir um parecer se a prestação de contas está regular, se está irregular com ressalvas ou se está irregular. Tá bom? Mediante esse parecer do Conselho é que o contabilista ou o gestor do Fundeb, geralmente o secretário ou a secretária de Educação, envia essas contas para o Tribunal de Contas, tá bom? Mediante esse parecer. Se no balancete, se não tiver esse parecer, o tribunal ele até rejeita o recebimento. Tá bom? Outro órgão fiscalizador também é a Câmara Municipal, em nível de município. Então a Câmara ela pode também, ela é um órgão fiscalizador da aplicação desses recursos a nível municipal. Já a nível estadual, nós temos aí o Tribunal de Contas do Estado, que vai emitir um parecer, aliás, que vai julgar as contas, né, do Fundeb, se as contas vão ser julgadas regulares, regulares com ressalvas ou irregulares. O que é isso? Julgar as contas com parecer de regularidade. Quando as contas são julgadas com parecer de regularidade, isso significa dizer que as contas estão perfeitas, não existe nenhuma falha, todos os prazos foram cumpridos, tá? Todas as despesas foram bem aplicadas, não houve glosa de despesa, tá bom? Não houve despesas que foram, não houve desvio de finalidade com relação à aplicação dos recursos. Tá bom? Regularidade com ressalva, o que é isso? Regularidade com ressalva, as contas foram aprovadas, mas existiu alguma falha, mas que não gerou prejuízo ao erário. Por exemplo, perca de um prazo, o balancete foi entregue fora do prazo, 1, 2, 3 dias, tá? Um desses balancetes. Então eles podem julgar as contas regulares com ressalva. E o outro é o Ministério Público, né? O Ministério Público é o fiscal das leis, né? Então o Ministério Público ele pode fiscalizar a execução ou aplicação dessa lei. Fundeb é uma lei, não é isso? Então o Ministério Público ele também tem competência para fiscalizar esses recursos. Ok? Bacana, né? Podemos caminhar?